o meu Deus é Jeová Sabaoth. Você está vendo que é uma questão de pensamentos? Quando você lê a palavra, você está ajustando. Ler a palavra de Deus é tipo calibrar os teus pensamentos, é ajustar os teus pensamentos a um outro padrão. Esse segredo, o nosso inimigo, ele conhece. Se você olhar para Daniel, logo em Daniel capítulo 1, tem uma estratégia que o inimigo usou e que eu gostaria que você visse. Aí a gente vai ver Daniel, como que estava a mente de Daniel numa crise que ele vai viver. Vamos ler Daniel capítulo 1? Vamos ver. E eu vou chegar para os nossos dias, tá? Eu estou falando aqui da Bíblia, alguns exemplos, para você ir ajustando os teus pensamentos aos pensamentos de Deus. Mas Daniel capítulo 1 está escrito no versículo 4, na verdade no versículo 3. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso aconteceu, olha, quando você lê o versículo 5, no final do versículo 5, os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Então vamos lá, vou resumir o que a gente leu. Foi dada uma ordem de Nabucodonosor para que fosse a Israel, escolhesse jovens inteligentes, competentes, levasse para a Babilônia. Lá na Babilônia eles passariam por 3 anos intensivos de trabalho na mente deles. E deveria ser ensinada a cultura e a língua dos caldeus. Quando a gente fala de ser ensinada a cultura e a língua dos caldeus, nós estamos falando de um trabalho na mente. É a mente de Daniel que foi trabalhada para se adaptar. Qual era a cultura dos caldeus? Um povo que adorava a muitos deuses, um povo que achava o pecado algo comum, não, isso não é pecado, tudo pode. Então, eles iriam receber uma cultura diferente da deles. Esse trabalho na mente tem sido feito na nossa mente, sem você perceber. Você não foi levado cativo para um outro país, obrigado a aprender uma nova língua e uma nova cultura. Mas você não está percebendo que um trabalho está sendo feito no inconsciente para você aceitar o inaceitável. Sim, principalmente as nossas crianças, nossos adolescentes. Isso é um trabalho na mente, sutilmente. A cultura do mundo, porque quando nós somos amigos do mundo, somos inimigos do Deus. Então, a cultura do mundo está sendo ensinada aos nossos jovens e às nossas crianças. E eles estão aprendendo a buscar coisas, ou seja, aceitar o inaceitável como comum e também a cada dia mais a se distanciarem de Deus. E, sem perceber, a igreja, ela tem aceitado tem aceitado uma fragilidade na sua mente. A fragilidade você fica sobrecarregado de preocupação e não combate essas preocupações com a própria palavra de Deus. É a tua mente que está sendo formatada. A tua mente fragilizada é um campo fértil para o inimigo trabalhar. Porque uma pessoa fragilizada, ela não sabe o que fazer em tempo de crise. Voltando a Isaías. Isaías, em tempo de crise, ele teve tranquilidade para pensar, peraí, adianta eu ficar desesperado? Não. O problema, Senaqueribe é real? Sim. Ele devia fazer um checklist lá. Senaqueribe é real? Ok. Senaqueribe é forte? Ok. Senaqueribe é poderoso? Ok. Isso tudo é verdade. Nós estamos em crise? Sim. Estamos em crise econômica? Sim. O povo não está unido? Sim. O que eu posso fazer? Bom, oração funciona. Eu vou orar. Eu vou pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu fosse Isaías, vamos ver o que levou Isaías a pensar. Bom, Isaías ele já tinha visto a glória de Deus em Isaías 6, já tinha tido tantas experiências com Deus. Então, ele pensou, bom, Deus é o Deus de Abraão,
o Deus que fez o impossível para Abraão, o Deus que fez o impossível para Isaac, o Deus que fez o impossível para Jacó, para Davi, é o meu Deus. Então, quem é Senaqueribe diante do meu Deus? Não é nada, então eu vou orar. Então, Isaías estava no templo orando em tempo de crise. Você vê, quando você recebe um diagnóstico, qual é a primeira, faz de conta que uma pessoa receba um diagnóstico de câncer e ao mesmo tempo recebe outra má notícia e outra má notícia, ela vai ficar, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Talvez seja procurar no Google quais são os sintomas, qual é o próximo passo, qual é o tratamento, o que ele vai enfrentar. Primeiro foi para o Google. O Google vai te trazer um monte de notícia aleatória e talvez mostre algo muito maior do que aquilo que você está vivendo. Então, ao invés de você ir para o Dr. Google, vai para a palavra. Bom, peraí, a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui já curado. Entendeu? Em tempo de crise, a gente tem que pensar diferente, porque Nabucodonosor queria uma geração fragilizada na mente, uma geração não preparada para a crise. Só que quando ele pensou que ele estava conseguindo fazer isso com Daniel, aí chegou uma crise para Daniel. Veja a mente de Daniel estabilizada em tempo de crise. Então, para a gente vir para os nossos problemas atuais, para a gente saber... Nabucodonosor tem um sonho, você sabe, vou resumir aqui, é Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tem um sonho, fica perturbado, chama todos os sábios da Babilônia e diz, olha, eu quero que vocês não só decifrem o meu sonho, mas também vocês adivinhem, né? Porque isso é adivinhar. O sonho que eu tive, eu não vou contar o sonho. Vocês que vão ter que, vocês não são sábios, magos, então que vocês... Porque se ninguém conseguir, eu vou matar todos vocês. É a crise, Daniel estava no meio da crise. Eu vou ser morto, Daniel e os seus amigos. Vamos ver a reação de uma pessoa em tempo de crise com mente estabilizada. Com uma mente... Não estou falando que Daniel não teve medo, que Daniel foi um super-herói. Não, ele é como você e como eu. Mas olha a linha de pensamento de Daniel. Ele, primeiro... Ele disse aqui, olha, ele disse que no versículo 11 de Daniel 2, isso que o rei exige é difícil, não há ninguém que o possa revelar, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais, né? Foi dito isso os sábios disseram isso para o rei da Babilônia. Mas Daniel, olha o que Daniel foi fazer. Daniel... quando ele recebeu a notícia de que seriam mortos, no versículo 13, saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Olha o tamanho da crise.